Meus irmãos, o bicho tá ficando cada vez mais sério porque a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro postou na sua rede social a indignação que ela sentiu ao ver o bispo Samuel Ferreira trair a pátria. Então eu vou compartilhar aqui um vídeo do canal Cristão Também Pensa, para vocês verem junto comigo aqui. Eu desde já quero dar os créditos pro canal Cristão Também Pensa, que é um ótimo canal, galera. É um canal excepcional. Eu espero um dia chegar ao nível desse canal, mas é muita lenha para queimar ainda, é muita coisa. Então vamos assistir. Se você puder já dar o teu like aí, tá bom? Se inscrever no meu canal e também hypar ele, eu vou ficar feliz, tá bom? Então vamos aqui ver fazer o react, né, do vídeo aqui. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, em sua rede social, postando as fotos do bispo Samuel Ferreira ao lado de Lula, escreveu 3 referências bíblicas. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Há alguns influencers cristãos com milhares... Pessoal, eu resolvi dar uma paradinha aqui só para comentar uma coisa, que a Michele Bolsonaro, ela pegou pesado nas palavras de Deus, hein? Pegou pesado e deu um tiro certo, na minha opinião. Vamos continuar vendo aqui, tá bom, galera? Por favor. De seguidores nas redes sociais se pronunciam. Isso aqui é uma vergonha. Uma vergonha para as igrejas, uma vergonha para as Assembleias de Deus, uma vergonha para os evangélicos. E assim, que fique claro meu posicionamento. Eu tô vendo vários pregadores, cantores, influenciadores apoiando o bispo Samuel Ferreira, tentando achar respaldo na Bíblia para apoiar ele, porque, claro, não querem deixar de ser convidados para pregar no Brás, para pregar nas muitas igrejas de Madureira, mas eu não tô preocupado com a agenda. Eu não tô preocupado com convite de igreja. Eu tô preocupado com a verdade. E a verdade é uma só. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A igreja não pode ter comunhão com corruptos e com bandidos da polícia. Aí a desculpa esfarrapada que eu tô vendo aqui na rede social é que Jesus mandou pregar a verdade a toda criatura. Mas que tipo de verdade? Quando Elias se apresentou para Acabe, a pregação foi arrependa-se. Quando Moisés se apresentou para Faraó, a pregação foi arrependa-se. Quando João Batista se apresentou para Herodes, a pregação foi arrependa-se. Até Samuel confrontou Saul e rejeitou ele como rei. Historicamente, biblicamente, os reis perseguiram os homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque a pregação deles não era o que os reis queriam ouvir, mas era aquilo que Deus mandou falar. Aí eu te pergunto, será que o presidente Lula foi confrontado nessa reunião? Será que foi confrontado o comunismo, o aborto, a corrupção, os evangélicos que foram presos injustamente no 8 de janeiro? O Lula conseguiu o que ele queria, postou uma sequência de fotos com o bispo e tá dando uma de bom moço para puxar o apoio da igreja para ele, quando na verdade a igreja já deveria estar mais do que consciente que o Lula e a esquerda não representam os evangélicos. Eu não tenho nada contra a Assembleia de Deus de Madureira, minha família já foi de Madureira, eu sou assembleano raiz, mas tem coisa que não dá para passar pano, tá errado. Os nossos princípios e valores não podem ser negociados. O pastor aqui está fazendo o que todo cristão, toda liderança tem a sua obrigação de fazer. 1 Timóteo capítulo 2 diz que nós temos que orar pelas autoridades. Sim, temos que levar uma Bíblia, temos que orar pelos ímpios que não conhecem a Deus. Mas não é só entregar uma Bíblia e nem somente orar. Temos que pregar o arrependimento. João Batista, ele pregou arrependimento diante de Herodes. Paulo também podemos dizer que ele pregou arrependimento quando estava diante do rei Agripa. É isso mesmo. Então nós como cristãos, nós não devemos somente dar presentes e orar para Deus abençoar um governo corrupto. Não, nós temos que pregar o arrependimento para que essas vidas venham mudar verdadeiramente e viver a palavra de Deus. Eu não sei o que foi pregado, eu não sei o que foi orado,
Mas o Lula, ele não representa o Evangelho. E nós, como igreja, eu acredito que nós não podemos ter alianças com ele. Que Deus abençoe. Esse mudou de lado tão rápido que nem deu tempo de mudar a gravata. Foi de galope. Será que tomou banho? Mas deixa eu trazer uma reflexão para você. Cuidado com os pastores da sua igreja que dizem que estão indo orar por Lula porque a Bíblia mandou orar pelos governantes. Cuidado. Cilada do Satanás. Cuidado. Cuidado com o que você tem visto de errado dentro da tua igreja e você tem compactuado. Cuidado. A sua igreja está vendida. Levante-se e mude para outra igreja agora. Não se venda. Não se prostitui. Honre os princípios de Cristo. Não se curve nessa conversinha de que foi orar obedecendo a Bíblia. Mentira! Levante-se e mude de igreja agora. O pastor. Sinceramente, povo de Deus abençoado, eu concordo em gênero, número e grau com cada influência que deu seu depoimento aí, principalmente com a nossa querida ex-primeira-dama, que deu um exemplo, um banho de exemplo, quando o Bolsonaro foi presidente do Brasil. Ela orava dentro de Brasília como se fosse uma igreja, como se fosse uma concentração. O brasileiro tem um mal muito grande, memória curta, e é muito triste isso. Vamos continuar vendo para ver o que o pastor André Valadão vai se manifestar. Ele andou um tempo sumido. Será que ele vai puxar o saco aí do Samuel Ferreira ou vai ficar do lado da verdade? É ele que sabe, né? Pastor André Valadão responde um seguidor que pergunta: Pastor André, o que você achou do ato do pastor Samuel Ferreira presentear o Lula com Bíblia? E ele responde: ele não poderia dar presente melhor. O pastor Silas Malafaia fala sobre repercussão de seu vídeo após encontro de bispo Samuel Ferreira com Lula. Deixa eu dizer aqui uma coisa, a gritaria dos esquerdopatas gospel, pelo meu último vídeo dizendo que um verdadeiro cristão não pode apoiar Lula, gritaram tanto? Ué, por quê? Quer dizer que suas convicções e paixões políticas são maiores do que seus princípios, que são formados por crenças, valores e caráter? Não faça isso não. Foi Lula que disse, em alto e bom som, que tem orgulho de ser chamado de comunista e que combate historicamente costumes, família e pátria, valores inegociáveis da fé dos evangélicos e dos cristãos em geral. Vocês estão reclamando de quê? Eu não citei nome de ninguém, eu não ataquei ninguém, eu só fiz uma constatação da verdade. Por que a gritaria? Lula disse isso em junho de 2023, no Foro de São Paulo, aquela reunião que congrega a esquerdalha e os comunistas da América Latina. Só um pedacinho da fala de Lula para não dizer que eu estou manipulando nada. Vamos lá? Pastor Silas, o senhor não deve explicação para ninguém. O senhor foi certeiro na sua explicação e ponto final, acabou, pastor. O senhor tem o meu apoio nisso aí. Tamo junto, pastor. Comunista de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso não nos ofende. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Meu irmão, tu quer negar a tua fé? O problema é seu por convicção e paixão política. Vai dar conta a Deus. Eu vou provar aqui que o comunismo é um dos maiores inimigos da democracia e do cristianismo. Faço uma pergunta a você e começo a provar. Tem eleição na Coreia do Norte, Cuba, em China? Não, só tem o Partido Comunista. Se alguém se levantar como oposição, vai pra cadeia, eles matam. Lá não tem liberdade de expressão. Lá não tem, meu queridão. Liberdade de crença, liberdade de opinião, tudo o Estado controla com mão de ferro. Hoje, matam padres, matam pastores, prendem cristãos. Aí, ó, essa semana na China, e você quer que eu me cale? Que alguém que diz que tem orgulho de ser chamado comunista, eu vou me calar? Olha aí Lula, elogiando a China. A revolução mais sangrenta da história, mataram mais de 100 milhões de pessoas. São os responsáveis pelo maior massacre de católicos e evangélicos na história do mundo.
E vocês querem que eu fique calado? Agora, quero fazer um desafio aos esquerdopatas gospel. Me dá o nome de um governador de estado, de um prefeito de capital ou de grande cidade que já manifestou essas convicções que Lula manifestou. Me dá aqui com prova que eu vou denunciar aqui. Não negocio meu princípio com ninguém, não. Agora, olha o jogo. Preste atenção no que eu vou falar. Eu respeito você pelo direito que você tem de escolher seguir a religião que você quer. Isso é democrático. Eu tenho que respeitar você, mesmo discordando da sua religião. Agora, não vem aqui nos enganar. Olha a Janja, cantando o hino evangélico, indo à reunião de mulheres evangélicas, é do candomblé. Quer enganar a gente? Eu não vou deixar passar e eu não vou me calar. Pode me caluniar, pode me difamar, pode falar bobagem que quiser. Não tem problema, vai dar conta a Deus e você só está mostrando quem você é. Agora, escuta o que eu vou te falar. Pior do que um herege é um falso evangélico. Essa que é a verdade que doa quem doer, e eu não vou permitir mais o povo evangélico ser enganado por essa raça cínica que quer nos manipular com mentira. Oi, a paz. É, pessoal, pois é, né? Eu, na minha humilde opinião, eu achei o seguinte, o lance do pastor André Valadão, ele passou um pano bonito aí falando que melhor presente é a Bíblia, né? Que o Samuel Ferreira deu aí pro Lula. Realmente, o melhor presente que um cristão pode dar pro outro é a Bíblia, sem dúvida. Não tenho dúvida disso, né? Mas passou pano, quer dizer, ficou, né, com isso aqui apertado, não é verdade? Com medinho de dar a opinião dele. E o pastor Silas não, ele veio com pressão mesmo, sem medo, sem pena. É isso aí, pastor Silas. Eu tô com o senhor nisso aí. Tamo junto. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. Até um próximo vídeo, se o senhor assim permitir. Valeu, fui!